E a gente está de volta aqui no Hora da Verdade na TV para destacar agora um assunto que foi de grande repercussão. A cidade toda, nossa região também, ficou enlutada com a morte da jovem Rosane Bertelli, de 24 anos. Essa moça que a gente vê agora nas imagens, ela era bancária, trabalhava no Itaú, no centro da cidade. A Rosane, na última terça-feira, ao deixar o seu trabalho e seguir para o estacionamento, ali na rua Doutor Júlio Cardoso, ela foi surpreendida já dentro do estabelecimento pelo seu ex-namorado, este rapaz chamado Breno Rezende, de 32 anos. Ela levou um tiro na cabeça dentro do estabelecimento, morreu na hora. O Breno fugiu depois e na rua Campos Sales, um quarteirão dali, ele estacionou o carro e deu um tiro na própria boca. Neste momento, pelo menos até o momento, o instante da gravação deste programa, o Breno estava internado em estado grave no hospital regional da cidade. Apesar de grave, o hospital não disse, alegou sigilo médico e não confirmou exatamente em que condições estava o Breno. Nós estivemos esta semana no local em que aconteceu tudo. Aí, imagens do estacionamento onde a jovem foi alvejada pelo ex-namorado, com quem ela se relacionou durante um ano. Há um mês e meio, eles estavam separados. Dentro do estacionamento, aí a gente tem o carro ainda, que foi retirado na quinta-feira, mas na quarta o carro ainda continuava por lá, as marcas de sangue. A Rosane, que trabalhava no Itaú, vamos ver a imagem agora, neste prédio, ela saiu daí então, veja o movimento da câmera, a poucos metros dali, ela então foi alvejada nesse estacionamento. O Breno, segundo informações de amigos, ele já tinha problemas psiquiátricos. Tem também imagens, vamos ver, do momento em que ele estaciona o carro ali na Campos Sales. Ele chega, como você pode observar, faz a manobra. Neste instante, ele, segundo informações da polícia, ele liga para um parente, informa que teria atirado e matado a Rosane e depois dá um tiro na própria boca. Aí a polícia também chega ao local depois de receber a denúncia e tem imagens também que mostram o Breno sendo resgatado por PMs e levado à Santa Casa e só depois ele foi transferido para o hospital regional. São imagens, Júnior, de uma história tão triste. Ela foi enterrada na quarta-feira, sob muita comoção de familiares e amigos. Não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. É um desses crimes horrorosos, é uma dessas tragédias muito difíceis de definir. É um crime completamente fora de padrão, portanto não se trata de violência no sentido clássico, né? Não é aquela violência que a polícia, por exemplo, conseguiria evitar. Não há um tipo de ação policial que você consiga prevenir uma situação dessa. É um crime passional terrível. Há muita coisa sendo dita, Vaz, por muita gente, né? E tirando a comoção, que é óbvio que desperta, eu vejo alguns comentários um pouco precipitados, ou pelo menos desprovidos de qualquer lógica fundamental. Eu acho importante a gente, nesse instante, fazer uma reflexão, sim, sobre o que aconteceu, entender as limitações de todos os envolvidos aqui, mas ter um pouco de cuidado com o que sai dizendo por aí. Por exemplo, eu vi muita gente no portal, redes sociais, comentando, tentando responsabilizar a família do rapaz, como se fosse possível também para a família antever o que alguém vai fazer. O fato de você ter problemas psiquiátricos, ainda mais com as restrições legais que você tem no Brasil, né? Ninguém sai internando ninguém por aí. Não é se você pega uma pessoa e fala, eu acho que o Vaz está deprimido e eu vou internar ele no lugar, ele vai ficar. Não é assim que funciona, né? Então, por mais que ele tivesse problemas psiquiátricos, parece que evidentes, ele levava uma vida normal, trabalhava, namorou a menina. A Rosane foi namorada dele. Ele não é um estuprador que pegou alguém na rua. Com isso, eu não estou defendendo em nada, hein? Pelo contrário. Acho que se sobreviver, merece ser encarcerado por todo sempre. Tem que ficar preso.
quem fez o que ele fez, é o mínimo, né? Se sobreviver. Mas eu quero deixar claro que querer responsabilizar a família dele é excessivo. Não havia como prever uma situação dessa e não havia como responsabilizar nem ele, nem teve gente responsabilizando o Allan Kardec, dizendo como é que o Allan Kardec deixa o cara sair, como se o Allan Kardec tivesse o poder de impedir, né? São raríssimos os casos no Brasil de internação involuntária, depende de autorização judicial, depende de uma série de medidas, é um drama. Não há como lidar com isso direito, né? Até as leis precisam mudar para tornar um pouco menos penoso, mas hoje em dia essa é a situação de fato. Então, criticar a família dele, acho uma coisa excessiva. Acho também, fico vendo muitas situações aí, quem sou eu para dizer como cada um deve viver a sua fé? Mas eu vejo com muita preocupação gente dizendo que as pessoas têm que aceitar isso que aconteceu como se fosse uma vontade de Deus, né? Olha, se há um consenso entre as múltiplas e variadas interpretações religiosas, é que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, né? Nós somos responsáveis pelos atos que nós praticamos. Não é possível que a gente ache que isso aconteceu por vontade de Deus. Não aconteceu. Isso aconteceu por um gesto tresloucado de uma pessoa frustrada, né? Então, não vamos misturar as estações aqui, nem usar Deus para justificar uma tragédia como essa. A terceira coisa, muita gente querendo responsabilizar o rapaz do estacionamento, né? Como se ele tivesse alguma culpa também nessa história. Ele fez, olha, ela era mensalista ali, ela parava o carro todos os dias ali. Era mensalista ou era habitué, né? Tanto faz. Mas ela parava o carro todos os dias ali. E nessa parada ali, o rapaz fez, ele olhou, ele viu os dois se aproximando, ele esperou, eles conversaram durante 20 minutos, né? E ela não fez nenhum gesto para o vigia ali, o zelador do lugar, de que precisasse de ajuda, né? O cara segundo o rapaz, nós vamos até ouvir isso daqui a pouco, ela nunca tinha reclamado de nada em relação ao namorado, ele não sabia. Ele despediu, ela falou, não pode deixar que eu fecho o estacionamento, ele foi embora. Como é que você vai imaginar o que vai acontecer, né? Então, não há sentido nenhum. Teve gente querendo culpar até o banco pelo cara ter ido 4 vezes atrás dela no dia da tragédia, e que aí o banco tinha que ter feito alguma coisa. Vai fazer como, né? Você não pode proibir as pessoas de serem chatas ou de serem inoportunas. O que ninguém imaginava é que aquela chatice se transformaria numa tragédia. Então, Vaz, eu acho que esses elementos são importantes para que as pessoas façam uma reflexão mais aprofundada sobre isso. O que fica, de verdade, é que nós, sim, parece claro, e eu tenho dito isso com bastante frequência, que nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão, além de intolerantes, elas estão sem capacidade de reagir às suas próprias frustrações, né? O sujeito fica frustrado porque a menina terminou o namoro com ela, obviamente ele tem um problema psiquiátrico qualquer, e ao invés de lidar com a própria frustração, ao invés de vai ficar na fossa, vai chorar, isso faz parte da vida, né? A vida não é só alegria, muito pelo contrário. A vida tem instantes de alegria, mas a vida no dia a dia é muito dura. E ao invés de lidar com isso de maneira mais madura, você vê o cara matando a ex-namorada de maneira tão cruel e tentando mesmo se matar. Viu? Teve gente também, para completar, que disse que foi uma encenação, que ele não quis se matar nada. Quem dá um tiro na boca, um tiro no queixo, um tiro na cabeça, quer morrer sim. Então, isso não diminui a gravidade do que ele fez, mas mostra como as pessoas estão frágeis diante da vida e como as pessoas estão sem limites. Porque você atira contra a vida de alguém, atenta contra o outro, sem estar muito preocupado com o que isso vai provocar nas outras pessoas, né? A sua vida não vale nada, nem a do outro, tão pouco. Então, é lamentável que a gente chegue nesse estado de coisas, mas nós não podemos culpar ninguém por esse tipo de tragédia, a não ser o próprio protagonista dela. O Evandro, que trabalha na realidade no estacionamento, ele foi o último a ver ali a Rosane conversando com o Breno. Ele não quis gravar a entrevista para o nosso programa, disse que estava muito comovido sobre o caso, mas no dia do crime ele conversou com o repórter Marcelo Valim. É o que a gente vai ouvir agora, ele explicando como tudo aconteceu. Eu vi ele chegando, ela acabou de conversar com a menina na rua, e eu vi ela entrando, tipo assim, entrou normal, de repente, ele chegou atrás dela, ela assustou com ele, ela tomou um susto com ele, deu um abraço nele assim, ela olhou pra mim, e eu falei, normal, eu nunca tinha visto ele entrar lá dentro, ele deu um abraço nela assim,
Ele ficou uns 3 segundos abraçado nela. Eu falei assim, Rosane, eu vou fechar o portão, eu vou deixar o portão aberto. Já que você vai demorar, eu vou embora, porque deu minha hora, eu vou embora. Aí eu falei, não, beleza, pode deixar que eu fecho. Eu vazei, só de repente recebi a notícia. Ela trabalhava lá? Ela estacionava lá, todo dia. Todo dia ela colocava o carro lá? Todo dia. Você conversava sempre com ela? Sempre conversei com ela. Todo dia de manhã ela me dava bom dia. Você achou estranho um abraço? Não, eu achei estranho, foi a chegada dele. A chegada dele, ele nunca foi lá? Nunca foi lá na vida, nunca tinha visto. Eu tô lá 6 meses, nunca vi ele chegando lá. Ele chegou meio assustado, tipo assim, olhou pra mim e ficou um tempo olhando pra mim assim, foi no rumo dela e tipo assim, na hora que ela foi virar, tipo, ela assustou com ele que ele deu um abraço nela, deu um abraço sem graça, tipo assim, não esperava. Aí eu falei, beleza, normal. De repente recebi a notícia. Você já tinha ido embora já? Já tinha ido embora. Tinha um tempão depois que aconteceu, fui embora. Aí ele deixando claro, portanto, que ele observa o rapaz chegando, o Breno Júnior, e a moça fez o gesto, demonstrou que estava tudo certo, como você mesmo. Exatamente, né? E o rapaz chega, abraça a moça, né? Eles têm um abraço, ela olha para ele, ele vê ali, ele fica um tempo, não é que ele sai imediatamente, não. E aí ele fala que está indo, ela disse para ele, olha, pode ir que a gente fecha aqui. Então, não é justo achar que ele tenha qualquer tipo de responsabilidade. A jovem foi enterrada no cemitério Santo Agostinho na quarta-feira. A gente tem imagens aí do momento em que o cortejo vai chegando e deixou, obviamente, familiares e amigos entristecidos. Como a gente disse, este rapaz aí que vamos ver de novo é o Breno Rezende, 32 anos, ele que atirou na cabeça da ex-namorada. E na sua própria depois, né? Sua própria boca. Portanto, só para terminar, Vaz, as pessoas buscam um culpado porque diante de uma tragédia dessa você precisa encontrar, até para ter um próprio alívio para você, a gente precisa encontrar uma explicação, uma coisa que diga, olha, foi isso. Mas, infelizmente, em alguns momentos, não há uma explicação simples, não há uma razão, não há nada. Há a brutalidade do próprio gênero humano exposta, como a gente viu aí. Sujeito translocado, que diante de uma frustração pega uma arma e provoca uma tragédia dessas proporções. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já.